Quando a gente fala em religiões afro-brasileiras, o nome de Exu aparece em praticamente todos os cultos: Candomblé, Umbanda, Batuque. Mas deixa eu te contar uma coisa: a história de Exu na África não é a mesma que a gente conhece no Brasil. Você sabia? A história de Exu na África? O que é Exu na África? Você não sabe, aposto. A história de Exu na África não é a mesma que a gente conhece no Brasil, né? São duas histórias diferentes que se cruzam, se transformam, e às vezes a gente nem percebe como. Na África, Exu, ou Exu, como é chamado, né? Em algumas religiões, é uma figura central, é uma força de conexão, é o início, né? O princípio de tudo, onde tudo começa. É uma força de conexão. Ele é um mensageiro dos deuses, o guardião dos caminhos, senhor da comunicação entre humanos e divindades. Ele não é maldade, não é o diabo, não é feitiçaria ruim. Ele é equilíbrio, ele é justiça, ele é transformação. Ele é o trapaceiro sagrado, o trickster que desafia, que engana, mas sempre para ensinar lições. Ele é aquele que mostra que toda escolha tem consequência, que todo caminho que a gente toma depende da responsabilidade que a gente assume. E olha só que interessante, na África, Exu não está sozinho. Ele faz parte de um complexo, de um panteão complexo, com outros orixás e entidades, cada um com sua função, cada um com sua energia. E ele é respeitado, temido, celebrado. Se você não respeita Exu, ele bloqueia seus caminhos. Se você honra Exu, ele abre portas, ele cria oportunidades, ele equilibra a vida. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, Exu veio junto. Quando os africanos vieram, africanos trouxeram também Exu, suas culturas, mas Exu não chegou intacto. Chegou atravessando o Oceano Atlântico, atravessando séculos de escravidão e colonialismo. E aí ele começou a ser transformado, reinterpretado, muitas vezes mal compreendido. O que aconteceu foi o seguinte: os colonizadores viram a espiritualidade africana como ameaça. Não podiam aceitar um povo que se mantinha vivo espiritualmente, que tinha uma cultura, que tinha um conhecimento. Então, para o sistema, qualquer entidade africana precisava ser demonizada. Qualquer entidade africana era o demônio, o Satanás, o cramunhão, o capeta, o inferno. E Exu, que era o mensageiro, o guardião dos caminhos, quando chegou aqui no Brasil, virou o demônio. Quando chegou aqui no Brasil, ele acabou sendo associado ao diabo cristão, né? A palavra e a figura começaram a ser distorcidas. Exu no Brasil passou a carregar o peso do preconceito, do medo e da ignorância. Mas não é só isso. Ele também sofreu adaptações internas nos terreiros de candomblé, de umbanda. Exu ganhou características próprias ligadas à realidade brasileira, à vivência da escravidão, à resistência do povo negro.
Ele continua sendo mensageiro, continua abrindo caminhos, continua testando a ética e a responsabilidade de cada um. Mas ele também se tornou mais visível socialmente, mais presente no dia a dia das pessoas, mais ligado ao comércio, às escolhas, às consequências e às oportunidades. E aqui tem uma diferença crucial. Na África, Exu é parte de um sistema integrado, onde tudo está conectado. Cada entidade tem seu lugar, cada ritual tem seu propósito. No Brasil, Exu se tornou mais independente, mais adaptável, mais sujeito a interpretações externas, né? Quando o Exu chega no Brasil, ele ficou sujeito a interpretações de portugueses católicos. Então, ora, e por isso ele também foi alvo de mal entendidos e perseguições. Por exemplo, durante séculos, a polícia e o Estado brasileiro criminalizaram os cultos africanos. E Exu era o primeiro a ser atacado. Ou seja, imagina, já foi crime um dia no Brasil cultuar religiões de matrizes africanas. É vergonhoso, repugnante. Terreiros eram invadidos, atabaques quebrados, pais e mães de santo presos, e tudo isso sempre sob o mesmo pretexto: combate à macumba. E é justamente aí que a história se torna poderosa. Mesmo diante de tanta perseguição, Exu continuou sendo cultuado. Resistiu, manteve viva a conexão com os ancestrais, manteve viva a espiritualidade africana. Ele se tornou um símbolo de resistência, de ancestralidade e de sobrevivência cultural. Agora vamos falar um pouco mais sobre a função dele. Exu não é só um mensageiro entre humanos e divindades. Ele também é responsável pelos caminhos da vida, trabalho, estudo, dinheiro, relacionamentos. Ele ensina responsabilidade e justiça. Exu, Exu mostra que se você age errado, vai sentir as consequências. E se você age certo, caminhos se abrem. É um guardião do equilíbrio. Exu ele vem para ensinar para a gente o equilíbrio. E isso na África, tanto na África quanto e isso é tanto na África quanto no Brasil. É a mesma coisa. A diferença é que no Brasil, devido à perseguição e ao sincretismo, ele também ficou conhecido, ficou carregado de simbolismo social. Muitas pessoas associam Exu à maldade, a perigo, a feitiçaria, mas isso vem da história de demonização impostas pelos colonizadores. Na verdade, Exu é transformação, aprendizado e justiça. E olha só, ele também é trickster, mas de um jeito que ensina. Na África, ele engana para ensinar. No Brasil, ele também continua ensinando, mas muitas vezes as pessoas interpretam errado e dizem que ele trava caminho ou faz feitiço. Nada disso. Tudo mentira. Tudo mentira. A mensagem real é: respeite os caminhos, honre suas escolhas, seja consciente
e o mundo se abrirá para você. Outro ponto interessante: na África existem centenas de histórias sobre Exu passadas oralmente, sobre como ele interage com outros orixás, como ele protege, como ele ensina e até como ele pune de forma justa. No Brasil, essas histórias foram preservadas, mas misturadas com elemento do catolicismo, do folclore local, das realidades das comunidades negras urbanas e rurais. Então, veja bem, isso criou uma versão única de Exu, adaptada, complexa, multifacetada. E é importante dizer, Exu não é apenas mito, ele atua no cotidiano, né? No cotidiano das pessoas. Quem cultua Exu sabe que ele pode abrir caminhos para um emprego, proteger contra a injustiça, ensinar lições importantes, mostrar erros e acertos. Ele é energia viva, prática e ética. Hoje, muita gente ainda associa Exu ao mal, ao diabo, à feitiçaria, mas isso é preconceito histórico, irmão. Nunca foi verdade que Exu é o demônio. Nunca foi verdade que Exu é o Satanás. Isso se chama preconceito religioso, racismo, racismo histórico, preconceito histórico. Exu é necessário para que haja equilíbrio e para que as leis naturais e espirituais funcionem. E existe mais. Ele também é figura de resistência cultural. Durante a escravidão, mesmo com perseguição, Exu continuou. Exu continuou sendo cultuado nos terreiros, muitas vezes escondidos, porque na época era crime, mas conseguiu manter a tradição viva. Ele é a conexão entre o passado africano e o presente brasileiro, entre os ancestrais e descendentes. Então, quando alguém falar que Exu é mal ou coisa do diabo, a gente precisa lembrar, essa interpretação externa, fruto de um processo de colonização, racismo e apagamento. Vou repetir, essa é uma interpretação externa, fruto de um processo de colonização, racismo e apagamento. Exu é equilíbrio, transformação, ética, comunicação e sabedoria. Na África ele continua, né, na verdade, ele continua como guardião, o mensageiro, o ensinador. No Brasil, ele se adaptou, resistiu, misturou com novas realidades e se tornou também um símbolo de ancestralidade, cultura e sobrevivência. Entender Exu é entender o povo africano, a história da escravidão, a resistência das religiões afro-brasileiras. É compreender que por trás do medo e da ignorância existe uma força ancestral que atravessou séculos, oceanos e perseguições. É perceber que o que muitos chamam de travessura ou maldade, na verdade é sabedoria viva, ancestralidade e proteção. E é isso que torna Exu tão fascinante, tão complexo e tão essencial. Ele não é vilão, não é brincadeira, meu irmão. Ele é força, é caminho, é energia que nos conecta com algo maior. É algo que vem de longe,
de milhares de anos e continua vivo até hoje. Então, se você chegou até aqui, pense na próxima vez que ouvir falar de Exu, pense, não é maldade. Exu não é maldade. Exu não é o capeta. Exu não é o demônio. Exu não é feitiçaria. Exu é história, é ancestralidade, é energia que atravessou continentes e séculos e continua ensinando lições importantes para quem sabe ouvir. Saravá Exu, Laroye Exu, Exu Mojubá. Salve grande mensageiro. Axé.